Prezados alunos, dando continuidade à nossa disciplina, vamos para a nossa terceira aula, que dá continuidade ao processo de formação da semente, agora especificamente focando no eixo embrionário dessa semente, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Então, ó, só recapitulando, né? A semente, ela, quando ocorre a finalização do processo de fertilização, ela se desenvolve três partes especificamente. Então, um núcleo do pólen fecunda a osfera, formando o zigoto. Tá? Um outro núcleo do pólen fecunda os núcleos polares, formando o endosperma, que é tecido de reserva. E a estrutura que envolve esse saco embrionário, esse óvulo, chamado de integumento na flor, se transforma na casca da semente, ou seja, no tecido de revestimento dessa semente. Bom, mas especificamente vamos falar do eixo embrionário, dos tecidos embrionários. Então, esse zigoto é uma estrutura diploide, uma fecundação, uma única célula. E esse zigoto começa a se dividir por mitose, e aí ocorre o desenvolvimento da formação desse eixo embrionário que a gente vai ver agora aqui, tá? Vamos falar primeiro especificamente das dicotiledôneas e depois a gente fala da formação do eixo embrionário das monocotiledôneas, tá? De uma forma mais padronizada. Então, o zigoto começa a sofrer mitoses e começar a multiplicar suas células e forma-se uma estrutura chamada suspensor, que é um conjunto de células que vai dar esse suporte ao desenvolvimento das demais células desse eixo embrionário. Então, esse eixo embrionário, no primeiro momento, ele tem tecidos não diferenciados, ou que vão se diferenciar em tecidos de revestimento, de condução e tecidos de preenchimento. Então, se a gente pegar aqui, com o desenvolvimento desse embrião, desse eixo embrionário, a gente nota que nós temos a estrutura do meristema apical da raiz aqui, meristema apical do caule, um tecido que reveste essa estrutura chamada protoderme, que vai dar origem à epiderme, uma estrutura chamada procâmbio e roxinho aqui, que vai dar origem ao xilema e floema, e um laranja, o meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos de preenchimento, meristema, parênquima, no caso aqui parênquima, tá? Então, esse suspensor começa a dar um suporte à base para esse eixo embrionário se desenvolver, e até que, no caso das dicotiledôneas, são dois cotilédones formando, né? Até que ocorra a produção dessa semente, desse eixo embrionário totalmente desenvolvido, com o meristema apical da raiz de um lado, o meristema apical do caule do outro, o tecido de procâmbio, que vai dar origem a xilema e floema, o tecido protoderme, que vai dar origem à epiderme, tecido de revestimento, e o meristema fundamental, que vai ser parênquima. E os dois cotilédones formando aqui, tá? Passando para frente, a gente vai vendo as fotos em microscopia mesmo, tá? Então, a gente nota aqui o suspensor com uma célula basal bem grande, e aí o desenvolvimento desse eixo embrionário, né? Com a protoderme aqui, desenvolvendo o ápice da raiz já aqui formado, né, já iniciando o processo de ápice de raiz, o endosperma todo desenvolvido aqui e os dois cotilédones em formação. Tá? O procâmbio desenvolvendo aqui. Passando para frente, nota-se o ápice da raiz em microscopia, as células do suspensor aqui já começam a se desintegrar, os dois cotilédones, o endosperma envolvendo toda a estrutura de semente. Só lembrando, né? O zigoto é formado pela união do núcleo, do pólen e da osfera. E o endosperma é formado pelo núcleo do pólen mais os núcleos polares. Então, esse endosperma é um tecido de reserva que fica envolvendo esses cotilédones no primeiro momento. Tá? Mas, a partir de um determinado momento, este endosperma ele é absorvido por esses dois cotilédones. Então, o tecido de reserva endosperma de uma dicotiledônea, ele vai desaparecer e o tecido de reserva de uma dicotiledônea, ele vai estar inserido nos cotilédones, tá? E
com o desenvolvimento do eixo embrionário, nós vamos ter aqui uma estrutura chamada eixo hipocótilo radicular, com o meristema apical do caule acima, com o meristema apical da raiz abaixo e os dois cotilédones. Aqui é uma síntese de tudo que a gente já falou, até que essa estrutura de semente, ela apareça do jeito que a gente visualiza hoje, né? Então, nós temos aqui, ó, lembra que os integumentos formam esse envoltório da semente, chamada tegumento ou casca. Os cotilédones, que é o tecido de reserva, o endosperma foi absorvido por esses cotilédones. E essa estrutura de embrião, o eixo embrionário, ele tem uma estrutura chamada eixo hipocótilo radicular, o epicótilo e as primeiras folhas. Aqui, vendo essa semente de frente, a semente de feijão, especificamente aqui, nós temos a micrópila, que é aquela abertura onde se penetra o tubo polínico, e o hilo. O que é o hilo? É a cicatriz de uma estrutura que liga a semente, né, o óvulo, ao ovário, chamado funículo, tá? Então, a gente vai ver todas essas estruturas mais para frente. Ok? Então, aqui, a gente vai falar um pouquinho da estrutura de formação do embrião de monocotiledones. É a mesma coisa para o primeiro processo. Então, tem o zigoto, ele vai começar a se desenvolver, multiplicar células, mitose, até formar uma célula chamada suspensor, com os tecidos não diferenciados, protodermo, procâmbio e meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos protoderme, epiderme, procâmbio, xilema e floema, e meristema fundamental da origem ao parênquima, tá? A diferença é que as células de monocotiledones, as sementes de monocotiledones, não têm dois cotilédones, e tem apenas um. E uma outra diferença, que as sementes de monocotiledones, elas têm um cotilédone que não tem tecido de reserva, ou seja, o tecido de reserva vai permanecer no endosperma. Então, é uma coisa diferente das dicotiledones. Então, depois que esse suspensor está pronto, desenvolvido, a gente vê aqui uma estrutura chamada eixo hipocótilo radicular, com meristema fundamental, procâmbio, o cotilédone é único e a protoderme envolvendo aqui. Uma das diferenças é que tem uma estruturazinha chamada chanfro, que faz com que essa estrutura cotiledonar, ela se dobre, se curve, né? E para ficar alocada a semente. E aí, a gente observa que nesse pedacinho de chanfro aqui, nesse local onde é escrito chanfro, é onde a gente nota a estrutura do meristema apical do caule e logo abaixo a estrutura do meristema apical da raiz. O procâmbio central, o meristema fundamental e laranja e a protoderme. Ok? Aqui é só uma foto mais focada, né? E aí, depois dessa estrutura pronta, a gente nota que a semente já está formada. Essa aqui é uma sementinha de milho, onde há uma cobertura protetora chamada casca, né, que é composta de um pericarpo, que é a estrutura do óvulo. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. A estrutura de endosperma, ou seja, as sementes de monocotiledones se apresentam com endosperma, ou seja, o tecido de reserva, separado do cotilédone, que é chamado também de escutelo. Tá? Então, o cotilédone também é chamado de escutelo. Então, aqui está o cotilédone único de uma monocotiledone, tecido de reserva. Este cotilédone envolve o coleóptilo, que é uma estrutura de proteção a essa primeira folhinha que vai aparecer, que é a chamada plúmula, e nós temos a estrutura chamada radícula, com uma estrutura de proteção também dessa radícula chamada coleorris. Aqui, uma microscopia, só para a gente ver a estrutura da semente, chamada o pericarpo com a epiderme, aqui o tegumento, né, mas é muito fundido essa estrutura de pericarpo com o tegumento, né, a casca da semente, o endosperma, que é a estrutura de reserva, e o cotilédone, que é chamado também de escutelo,
que é composto de coleóptilo, plúmula, o meristema apical do caule, uma estrutura chamada mesocótilo, a radícula, o meristema apical da raiz e a coleorrisa. Bom, e aí a gente finalizou essa estrutura de formação da semente e seu eixo embrionário. A próxima aula a gente vai falar dessas partes constituintes e a função de cada uma e a sua composição química, ok?